Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas de hoje, né? Estamos aqui no nosso canal do Facebook, Inês e Sandra, Chega de Medo e Ansiedade, e estamos também pelo nosso canal do Instagram, Chega de Medo e Ansiedade, com o tema de hoje, como diminuir a ansiedade rapidamente. Uma boa pergunta, né? Como diminuir a ansiedade rapidamente? Agora há pouco uma pessoa brincou comigo dizendo assim, né? É como diminuir a ansiedade à moda dos ansiosos, né? Rapidamente. Ansiosos têm pressa. Então, sim, como é possível reduzir os sintomas da ansiedade de uma maneira rápida para que você volte rapidamente ao equilíbrio? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. Nós temos esse canal aqui na internet, né, as nossas redes, nossas maneiras de falar com você através do nosso canal do YouTube, Facebook, Instagram. Temos um canal no Telegram. Então, para você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já está me vendo, me ouvindo bem, se a transmissão tá legal para você, dá um ok para mim, coloca aí um positivo aqui pra gente no Instagram, aqui no Facebook, diz para mim a cidade de onde você está me assistindo, o estado, e se a transmissão tá boa para você. Tomara que sim, né? O tema de hoje é um tema bem interessante, né? Perguntas que chegam para nós através dos nossos canais. Então o pessoal deixa pergunta nos comentários, às vezes as pessoas deixam perguntas no inbox da nossa página do Face, aqui no direct do Instagram. Então todo lugar é lugar para você falar com a gente, pode ser por e-mail também, né? Nós temos o e-mail Inês e Sandra, Chega de Medo e Ansiedade, então dá para falar com a gente por lá também. Muito boa tarde, senhor Elber. Muito boa tarde, Nilda Souza, falando com a gente aqui pelo Facebook, o Elber. Bom dia, Elber. Boa tarde, hein, Elber? Também, né? Bom dia. O dia não acabou ainda, né? Ótimo. Coloca para mim aí a cidade, o estado de onde você está me assistindo. E responde para mim se você tem uma ideia de como é possível diminuir a ansiedade rapidamente. O que você faz quando você está se sentindo ansioso, ansiosa, para diminuir a sua ansiedade rapidamente? A Nilda é lá de Uberlândia, que delícia, Minas Gerais, adoro Minas Gerais, que ótimo. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber para poder diminuir a ansiedade rapidamente é que a ansiedade, ela não começa nos sintomas físicos e nem nos sintomas emocionais. Ela não começa manifestando sintomas físicos. Na verdade, os sintomas físicos, eles são uma consequência da ansiedade. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Muito boa tarde, Pati, né? Patinha, acho que é Pati. Boa tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Então a Sandra, né, a minha parceira, né, de trabalho, minha sócia, amiga de muitos anos, uma super profissional, psicóloga e também, né, minha apoiadora aqui, né, quando a gente está fazendo a nossa live, uma apoia a outra. Nós tivemos aqueles áureos tempos, né, eu tô brincando com isso, aqueles áureos tempos que nós trabalhávamos juntas, não tinha pandemia ainda, não tinha distanciamento social, agora não, ela fica lá da casa dela, eu fico daqui e a gente vai se apoiando aí, né? Então seja bem-vinda, Sandra. Coloca aí também se você tá me vendo bem, tá me ouvindo bem, se tá tudo certo aí nos nossos dois canais. Então vamos lá, então eu estava dizendo que a ansiedade, ela não começa nos sintomas físicos, na verdade os sintomas físicos são uma consequência de um estado ansioso e eventualmente até de um transtorno de ansiedade. Então, ela começa, na verdade, manifestando sinais, olha só, então não é nem nos sintomas, ela começa nos sinais. Os sinais começam antes ainda dos sintomas. Boa tarde, José Cardoso, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Eu tenho lá atrás os sinais, uma comparação, tá? Por enquanto a gente tem meninos aqui também com a gente aqui no Instagram, mas vocês também vão entender isso. Uma mulher, por exemplo, quando vai menstruar, ela recebe alguns
sinais antes, né? Não são os sintomas ainda da menstruação em si, que pode ser cólica, pode ser, sei lá, intestino solto, não. Ela começa a não conseguir dormir bem, começa a ter pesadelo, 1 ou 2 dias, principalmente na véspera de descer a menstruação. Isso é um sinal. Menstruação não é doença, tá, gente? É só pra gente entender. É um sinal de que a menstruação tá chegando. Às vezes, né, no mundo feminino, principalmente, a gente conversa muito sobre todos os assuntos. E às vezes uma amiga fala para outra, então eu tô assim, não tô dormindo bem, tô tendo uns pesadelos, uma sensação de cansaço. A amiga geralmente pergunta assim, está de TPM? Já tá para descer para você? Ai, nossa, é mesmo. Sinal, né? Ainda não é o sintoma, são sinais. E a ansiedade não é diferente. Boa tarde, Jaque. Seja bem-vinda. Sim, Sandra, tamo junto, com certeza. E aí, na ansiedade não é diferente, não. Começam alguns sinais que vão se acumulando, e na medida em que os sinais se acumulam e a gente não se dá conta, então a gente não faz nada para diminuir isso rapidamente, vai juntando, a gente às vezes nem sabe que são sinais de ansiedade, e aí dali a pouco vira sintoma, primeiro emocional, depois sintoma físico, e dali a pouco você, além de estar com sintoma físico, está com uma crise de ansiedade, que é ainda um prolongamento da ansiedade, é a crise de ansiedade ou crise de pânico. Muito boa tarde, Paulo. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Como diminuir a ansiedade rapidamente. Então vamos lá, quais são esses sinais? Porque o que a gente começa a achar quando a gente está numa crise de ansiedade? Que ela veio do nada. Eu estava bem e de repente eu tive uma crise de ansiedade. Não é do nada. Sinais, sintomas emocionais, sintomas físicos, crise. É como se fosse um passo a passo até culminar numa crise de ansiedade. O José Cardoso fez uma pergunta e obrigada, Sandra. A Sandra está respondendo aí para ele. Beleza, essa live é uma live que precisa ser um pouquinho mais rápida, então eu vou deixar com a Sandra as respostas aí. Obrigada, Sandra. Quais são os sinais que a gente pode começar a perceber que indicam que a gente está começando a fazer a trilha do aumento da ansiedade? Primeira coisa, gente, é uma mudança no nosso padrão de pensamento, né? Como é que o nosso pensamento estava funcionando e como é que ele está funcionando agora. Então, geralmente, a mente fica mais acelerada, né? É comum a gente ter mente acelerada quando a gente está um pouco mais ansiosa, um pouco mais ansioso. Que mais? Aquela mente que não desliga, a gente fala que é a mente que não para, né? Nossa, minha mente não para, não sei o que é isso, não consigo controlar os meus pensamentos. A gente começa a ter alguns cenários muito negativos na nossa cabeça, né, na nossa mente, sobre as coisas que podem acontecer, e aí você fica pensando como é que você vai fazer para lidar com aqueles cenários esquisitos que estão vindo na tua cabeça, aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Então são pensamentos que a gente chama de catastróficos. Então eu olho para o futuro, tenho medo do futuro e catastrofizo o futuro. Algo terrível vai acontecer e eu fico com medo, com uma sensação ruim de que isso pode ser a qualquer momento. Muito bem, internamente, como é que a gente fica na relação da gente com a gente mesmo? A gente começa a sentir dúvida sobre nosso desempenho, sobre nós mesmos, a gente começa a ter falta de autoconfiança, não vou conseguir, não vou dar conta, não vai dar tempo, eu vou fracassar. E aí a gente vai para procrastinação, a gente começa a empurrar as coisas com a barriga, porque se eu tô achando que eu não vou conseguir, eu não quero nem fazer. Então eu começo a procrastinar, deixa para amanhã, deixa para semana que vem. Eu começo a ter uma necessidade grande de ficar checando tudo, para ver se o que eu fiz não tem nenhum erro. Se por um acaso eu achar que eu errei, eu quero me punir exageradamente por conta daquilo que eu supostamente errei. E tudo isso vai acumulando. São sinais que vão trazendo, começando a trazer sintomas também. Boa tarde, Sandy. Seja bem-vinda. Que mais? Eu vejo também uma alteração no padrão de relacionamentos, né? Com amigos, com a família, com um parceiro de relacionamento. Então pode acontecer de aumentar a insegurança, aumentar ciúme, uma necessidade de ficar se desculpando por tudo. Parece que tudo que você fala não era isso que era para você ter dito. Aí você corre lá se desculpar, uma necessidade de agradar todo mundo, para não ficar mal com ninguém. Também
irritação, impaciência, então os relacionamentos também ficam afetados e isso pode ser sinal de que a sua ansiedade está aumentando. Nas redes sociais, aí aquela coisa, nossa, no WhatsApp, né? Ai, mandei isso aqui, não devia ter mandado, ai que medo de falar, e se a pessoa não gostar, aí manda uma mensagem, o outro não respondeu porque está ocupado, nossa senhora, meu mundo caiu, é porque eu devo ter dito algo que ele não gostou. Tudo isso são sinais. E uma outra coisa que é muito marcante, que a gente chama de sinais também de que a ansiedade está aumentando, ou ela está presente já, mudança no padrão de sono. Então, se você é uma pessoa que costuma dormir bem, né? Eu sou uma pessoa que durmo bem, eu deito lá e puf, né? Eu brinco, eu falo que eu morro de noite e ressuscito de manhã, eu não vejo acontecer nada durante a noite. Se por um acaso eu começo a deitar, a mente está acelerada, eu não consigo dormir, pensando muito sobre os possíveis problemas, pronto, pode ser que eu já esteja num quadro de ansiedade ou ansiosa por algo que está para acontecer. Pesadelo, acordar cansado de manhã, então até dormir, mas estou exausto, parece que eu não dormi legal. Muitas vezes eu não aprofundei o sono por causa da mente acelerada. E esses sinais, gente, eles são um pouquinho mais difíceis de serem percebidos. Os sintomas são mais fáceis. Então, sinais, próxima etapa são os sintomas. Primeiro, os emocionais. Muita preocupação, né? Preocupação excessiva com o futuro, pessimismo, negativismo, aquele catastrofismo que eu falei agora há pouco, e medos, né? Medo é a principal emoção na ansiedade. E os físicos, que aí sim, esses daí são inegáveis, né? Isso aí a gente percebe logo de cara porque é no corpo. Palpitação no coração, tensão, sensação de falta de ar, respiração ofegante, transpiração excessiva, às vezes até nas mãos, né? Principalmente nas mãos. Tudo isso são sintomas já bem manifestados de ansiedade. Isso pode evoluir, vir tudo junto, intensamente, e aí a gente está numa crise de ansiedade, que é a próxima etapa. Bom, o tema da live é como diminuir a ansiedade rapidamente. E ela tem todas essas etapas. Às vezes eu já percebo lá nos sinais, às vezes não. Às vezes eu percebo quando eu já estou nos sintomas emocionais. Nossa, eu estou me preocupando demais, estou com a cabeça agitada. Às vezes nos sintomas, tá? Tanto emocionais quanto físicos. Nossa, meu coração está disparando toda hora, estou com aquela sensação ruim no corpo, tô... Beleza, não importa. Em qual momento você percebeu, você pode usar técnicas de controle da ansiedade. São ferramentas que sim, fazem com que você diminua a ansiedade bem rapidamente. Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, então não estamos falando dessa ansiedade do dia a dia, mas alguém que desenvolveu o transtorno ansioso, então ela tem uma patologia dentro da ansiedade, bom, aí pode ser que ela queira avançar um pouco mais e vencer a ansiedade de uma vez por todas, não apenas controlar a ansiedade. Nesses casos, aí você já precisa realmente ir mais fundo. O que eu e a Sandra sugerimos é o nosso programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online, que dura 21 dias apenas, são 3 semanas trabalhando ali na base da ansiedade para você realmente vencer a ansiedade de vez e não ter que se preocupar mais com isso, tá bom? E, ok, para o controle, eu e a Sandra, né Sandra, trabalhamos, desenvolvemos um conjunto, né? Na verdade não são técnicas que nós desenvolvemos exatamente, mas nós fizemos um compilado de técnicas, adaptamos ao nosso formato, a maneira como a gente apresenta isso e fizemos uma série, se chama Série Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais, tá? Por que a gente usa a expressão técnica natural? Porque você não precisa de remédios para essas técnicas. O remédio, ele é uma técnica também, uma ferramenta. Então, uma técnica é uma ferramenta. Se você tem uma recomendação, por exemplo, para usar, sei lá, um Rivotril sublingual e sua ansiedade subiu de repente, uma ferramenta também, ok? Nada certo, nada errado, a gente está só colocando. Mas as técnicas que nós ensinamos, a gente propõe que seja feito de forma natural. Você usando recursos internos seus para baixar a sua ansiedade rapidamente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Facebook. Parece que tem alguns comentários aqui. Oi, Valéria, boa tarde, seja bem-vinda. Caroline Nascimento, seja bem-vinda, boa tarde. Quando faço a técnica da respiração me dá mais ansiedade ainda. A Sandra tá te orientando aí, beleza? Eu vou seguir aqui porque eu não quero que a live fique muito longa, ok? Sandra tá te ouvindo. Boa tarde, Vera. Seja bem-vinda. Boa tarde, Fer Zacarias. Seja bem-vinda também. Então, o que nós
fizemos? Nós gravamos, isso foi lá no mês de maio, junho, não me lembro muito bem, 15 vídeos, na verdade são 17, tem 2 extras, mas 15 técnicas para você usar e baixar a sua ansiedade rapidamente. Qual que é a primeira técnica? A técnica da respiração dos 5 passos, que inclusive a Sandra está falando com a Caroline Nascimento aqui. Essa técnica, gente, ela é muito simples, ela é muito fácil e eu falei dela logo de cara porque é a técnica que ajuda principalmente com os sintomas físicos. Então, se eu estou tendo palpitação no coração, respiração ofegante, se eu estou sentindo muito medo, então é uma técnica que vai ajudar a ansiedade a baixar rapidamente. Então ela é indicada para crise de pânico também, para quem está numa crise de pânico, para quem está sentindo um desespero muito grande, para quem a ansiedade aumentou repentinamente, dá aquela sensação de descontrole. E ela é útil também, né, quando você precisa relaxar para dormir, porque quando a gente está com essa questão da ansiedade a mais, né, uma das primeiras coisas que surge é a questão de não conseguir dormir. Então a respiração dos 5 passos, a respiração abdominal, ela vai te ajudar com isso com certeza. Logo abaixo aqui desse vídeo, a Sandra pode até me ajudar com isso, a gente, principalmente aqui no Facebook, a gente vai colocar o link para essas técnicas, tá? Que tá lá no YouTube, as 15 técnicas. Aqui no IGTV do Instagram também tem. E se você for lá em cima no nosso perfil, lá na bio, tem um lugar lá que é o Linktree. Quando você clica lá, você vai abrir uma pagininha dentro do Instagram mesmo. É um acoplado ao Instagram e lá está também o caminho para as 15 técnicas, ok? Muito bem, e como é que é essa técnica? Eu não vou ensinar ela aqui porque a gente tem batido muito nisso praticamente em todas as nossas lives e muitos vídeos nossos. Mas são 5 passos realmente. O primeiro passo é lembrar que você tem essa ferramenta disponível para você, você já respira, né? Então é só direcionar do jeito certo ali, ó. No Facebook a Sandra acabou de colocar aqui pra gente o link para as técnicas, né? O segundo passo é respirar pelo abdômen, colocando a mão sobre a barriga para sentir o abdômen subindo e descendo. Colocar o ar para dentro num tempo e soltar pelo dobro do tempo, de preferência pela boca. Pode ser pelo nariz, mas se você conseguir pela boca, ok também. Fazer a contagem, né? Então, se eu inspiro em 2, eu solto o ar em 4. Se eu inspiro em 3, eu solto o ar em 6. E o quinto passo, que é fazer a repetição dessa técnica, ok? E aí, se você está no meio de uma crise, faça por 10 minutos. Isso é mais rápido do que o efeito de um ansiolítico, de um medicamento, por exemplo, tá bom? E você vai conseguir realmente baixar a sua ansiedade rapidamente. 10 minutos é bem rápido, tá bom? Mas nós temos lá um vídeo falando sobre meditação. Então, quando você está com pensamento acelerado, preocupação excessiva, baixa concentração, que isso também é um outro sinal de que a sua ansiedade está vindo, a ansiedade está aumentando, né? Para você se manter equilibrado, aprenda uma técnica de meditação que é mais voltada para sinais e para sintomas emocionais. Boa tarde, Zilene. Boa tarde, Thaisa. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas. Então, quando a gente já identificou que está entrando na ansiedade, pode ser pelos sinais ou pelos sintomas, a gente pode correr lá e usar uma técnica e a ansiedade vai baixar mais rapidamente. A gente tem técnica de relaxamento, tá? Que aí é útil para quem tem tensão física, tensão muscular, tá com dores no corpo, dores nas articulações, porque a ansiedade provoca muita tensão no corpo. A gente tensiona os ombros, a gente fica todo duro e fica com dor no corpo, nas articulações, tá com dificuldade para dormir e por aí vai, gente. Lá nesses vídeos a gente ensina para que serve, como fazer e faz a prática junto com você. São vídeos curtos, de 4, 5 minutos cada um, né? Não lembro qual que é o mais longo, mas eles são pequenos e você com certeza vai ter muito resultado com isso. A gente tem técnica, por exemplo, de distração, né? Uma técnica que a gente chama ela de técnica da distração, útil para sintomas emocionais, sintomas físicos e crises. Então você está no meio da crise desesperada, aprende essa técnica, pratica ela, porque ela vai ajudar você a tirar o foco, né, do que está acontecendo e colocar o foco em outra coisa.
e vai ajudar você também a sair mais rapidamente de uma crise. E é muito legal também você aprender para ajudar alguma pessoa. Às vezes você não é a pessoa que sofre de ansiedade no seu ambiente, ou profissional, na sua família ou na sua casa. Aprenda para você ajudar uma pessoa no momento de uma crise. Deixa eu tomar um golinho de água, gente, que isso aqui também é muito importante para controlar a ansiedade, tá? E também hidratar, porque tá um calor insuportável. Não sei vocês aí em outros lugares, mas aqui no estado de São Paulo o bicho tá pegando, viu? E ficar com sede ou, né, demorar muito para comer são gatilhos que a gente chama, né, gatilhos fisiológicos para ansiedade. Tá? Então, quando você está privado de sono, de alimentação, de água, você fica mais ansioso. Então, mantenha-se sempre bastante hidratado, tá bom? Bom, lá nas 15 técnicas tem a técnica da gratidão, que também trabalha nos sinais e nos sintomas emocionais. Valéria, apareceu a água, ela sempre aparece. Você sabe que eu e a Sandra somos duas beberronas de água. De outras coisas eu não vou falar, né? Não vou confessar aqui. Nós temos uma técnica, a sexta técnica, chamada ponderação nos opostos, né? Que é onde você vai olhar para os seus pensamentos negativos e fazer uma ponderação positiva sobre aquilo. Tá lá também, sintomas emocionais, vai te ajudar demais. Gente, 15 técnicas. Você tem noção do que é isso? E é tão bacana porque, como eu te disse, você começa a assistir o vídeo e você já sabe para que serve aquela técnica. Se ela vai te ajudar, porque logo no comecinho a gente já explica para o que a técnica serve. O que seria legal, né? Você aprender todas, porque aí você vai usá-las a depender do que está acontecendo com você no momento da sua ansiedade, da sua crise, do sinal, do sintoma, você vai poder lançar mão de todas essas técnicas. Ok, gente? Eu vou até citar as outras aqui que eu acabei não falando, né? A sétima técnica, que a gente batizou ela de 1, 2, 3 e já, que é para os momentos que você está paralisado pelo medo, não está conseguindo tomar uma ação. Essa técnica vai te ajudar, tá cheio de medos irracionais, está preso naqueles pensamentos típicos da ansiedade. E se tal coisa acontecer, o que eu vou fazer? E se, né? Essa técnica te ajuda a desbloquear. O enfrentamento passo a passo, quando a gente está com uma coisa muito difícil, um problemão que a gente chama, lá nessa técnica a gente aprende, né, a dividir o problema em partes e lidar com ele, né, avançar, então sair de uma procrastinação, de uma evitação. Uma outra técnica muito legal que a gente ensina lá, mudança na postura, também muito útil para sintomas emocionais e físicos. A nossa fisiologia interfere na nossa ansiedade e a ansiedade interfere na nossa fisiologia, na nossa postura. Quando a gente está triste, a gente fica assim, com o ombro encolhido, olhando para baixo. Então, aprender uma postura de abrir o peito, olhar para fora, olhar para cima, também ajuda. Tem um vídeo lá. A técnica do aqui e agora, te conecta com o presente. O ansioso tá lá no futuro. O deprimido tá lá no passado, né? E onde tudo acontece? No aqui e agora, que é onde a gente pode modificar alguma coisa. Então, muito útil também essa técnica do aqui e agora. A Murani Fonseca está dizendo assim para mim aqui no Facebook: quando a minha ansiedade começa, eu bebo muita água. Isso faz mal ou tem outras maneiras de fazer relaxar? É o que eu falei agora há pouco, né? É lógico que a gente precisa entender o que te leva a beber mais água quando você está ansiosa. Mas a água, a hidratação, ela é muito útil porque o nosso corpo ele é composto 75% de água. Então o nosso cérebro também hidratado da forma adequada, oxigenado da maneira correta, por isso a respiração é importante, faz com que a gente mantenha clareza, a gente mantenha calma. Então, não, água não faz mal. É lógico que existe até um cálculo, né, para o tanto de água que nós devemos tomar. Não é assim, beba bastante água e significa que você tem que beber 5 litros, de jeito nenhum, tem um cálculo. Eu não lembro agora, mas são, acho que 35 ml para cada quilo de peso, uma coisa assim. Tem que fazer uma pesquisa, não lembro agora, os nutricionistas falam disso. Então, dentro disso, mantenha-se hidratada. É importante sim e é bom, né? Valéria está dizendo, água e dormir é trágico para mim. Oh, meu Deus, né? Fica com a gente, pratica as nossas técnicas aí, Valéria. Pratica, viu, Valéria? Não adianta só olhar, né, e não fazer. Boa tarde, Simone. Deixa eu ver se tem mais gente falando comigo aqui que eu não vi. Boa tarde, Serli. Boa tarde, Vanessa. Sejam bem-vindas.
José Cardoso está dizendo, desde que tive crise de ansiedade e pânico, os meus pensamentos só penso coisa ruim, como morre vivo com medo, como morrer, tá? Vivo com medo de tudo e eu não tinha isso. Sim, né? Isso são sintomas, inclusive, da ansiedade, viu, José Cardoso? A gente tem trabalhado bastante nas nossas lives, nos vídeos, o controle da ansiedade. Precisa trabalhar isso na raiz, né? A gente tem falado bastante sobre isso. Tem alguma crença aí que se instalou a partir de alguma experiência que você teve traumática, né? Algo que teve um forte impacto negativo e isso gera uma programação negativa que te leva para as crises de ansiedade. Então, pensar negativo, catastrofizar, né? Achar que nada tem solução, que vai piorar cada vez mais, sintoma emocional de ansiedade, tá? Então, né, Valéria? Pratico todas as técnicas, as ferramentas, só não pratico a água. Tem uma técnica lá também que nós batizamos de rir é o melhor remédio, né? É curioso isso, mas rir realmente distensiona, tira do quadro de ansiedade, diminui a tensão muscular, também muito útil. A técnica da pergunta matadora, então a gente ensina você como se questionar, isso para você, viu, José Cardoso? Como se questionar para sair do pessimismo, do negativismo, do medo, dessa paralisia, de ficar vendo a vida sem perspectiva. 12ª técnica, vai lá no YouTube e aprenda essa técnica da pergunta matadora. Se tiver dúvida, manda mensagem pra gente. A 13ª técnica que a gente ensina é a lista do eu quero, que trabalha os sintomas emocionais. Então, quando você está com preocupações excessivas, aquela imaginação catastrófica, tá vivendo um relacionamento difícil consigo mesmo, com os outros, tá sem motivação para ação, então essa técnica vai te ajudar. Vai vendo. Boa tarde, Glaucilene, seja bem-vinda. A técnica do e se versus como seria se. Técnica valiosíssima, porque na ansiedade nós ficamos presos nesse e se. E a gente completa esse se com uma frase negativa. E se não der nada certo? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? Mas como seria se? Vai lá aprender essa técnica. E a 15ª, né, a última, que é a lei do menos. Também muito útil para sintomas emocionais, sintomas físicos, porque muitas vezes a gente está exagerando na dose, né? Então a gente precisa aplicar a lei do menos, que é mais ou menos assim, você precisa reconhecer, né, que você está negativando uma situação. Olha aí, José Cardoso, listar esses pensamentos negativos e dizer para si mesmo, menos. Menos José Cardoso, menos Inês, menos Sandra, né? E listar novamente com essa perspectiva um pouco mais reduzida. Técnicas naturais. Gente, 15. Não uma, duas, três, 15 para controle. Se você quer realmente eliminar a ansiedade de vez da sua vida, vencê-la, tirar a sua ansiedade de 1 grau 10 para 1 grau 1, aí você precisa de um tratamento e a gente tem o nosso programa Chega de Ansiedade. Fica bem ligado, bem ligada, que daqui a pouquinho, outubro, comecinho de outubro, a gente vai abrir uma nova turma para o nosso programa Chega de Ansiedade, ok? Valéria, fica a dica para você aí, né? Começa de pouquinho. Tem um poema, não vou lembrar ele aqui agora, acho que é da Cora Coralina, que ela fala mude, mas mude devagar, né? Comece aos poucos. Não dá para tomar, sei lá, 2 litros de água, se comprometa consigo mesma a fazer uma pequena mudança. Tem uma metáfora que diz assim, vocês sabem o que Buda, né? A história do Buda, a lenda de Buda, o que Buda fez para caminhar, né, porque era a pé mesmo, cerca de 2.000 quilômetros nas peregrinações que ele fazia. Ele deu um passo, e depois ele deu outro passo, e depois ele deu outro passo, e assim a gente vai longe. Então começa com um pouquinho, se compromete a tomar meio copo, e amanhã um pouquinho mais que meio copo, aí fica uns 2 dias tomando um pouquinho mais que meio copo, 3/4 de copo, aos golinhos ao longo do dia. Você virá depois nos contar os benefícios de se hidratar melhor, tá bom, Valéria? Principalmente nessa secura que nós estamos, né? Pelo menos por aqui tá muito seco. Gente, é isso. O link para as 15 técnicas, a Sandra já colocou aqui para a galera do Facebook e para vocês aqui do Instagram, tá lá no nosso perfil no Linktree. Eu lembro que eu vi uma pergunta aqui em cima, deixa eu ver se eu acho. A Vera tá dizendo que sente muitas dores no corpo. Então,
tem técnica lá de relaxamento, é a terceira técnica, viu, Vera? Vai lá, aprende, pratica, isso vai te ajudar também. Então, mas se eu não trabalhar a ansiedade na raiz, eu vou voltar a me tensionar desnecessariamente, porque eu fico ansiosa ainda. Então tem que ir lá na raiz da ansiedade, aí é o tratamento, o programa Chega de Ansiedade. Valéria tá dizendo que cada 3 ou 4 dias ela toma um dedo. Bom, eu não consigo nem imaginar como seria isso, viu, Valéria? Olha o tamanho do meu copinho de água, eu tomo sei lá eu quantos desses por dia, né? Precisa melhorar isso. Então, ao invés de a cada 3 ou 4 dias tomar um dedo de água, tome um dedo a cada 3 ou 4 horas no dia. Já vai ser um bom começo. Continua, tá bom? A Murani está perguntando se praticar exercícios físicos também é uma das técnicas aconselháveis para o relaxamento da ansiedade. E será que a palpitação do coração não vai aumentar? Quando você pratica exercícios físicos, a depender do ritmo do exercício, sim, ele acelera o coração, mas não é exatamente a palpitação da ansiedade, é aumento dos batimentos, porque você está fazendo um esforço maior, o coração precisa bater com mais velocidade, com mais força para bombear o sangue. E isso volta ao normal assim que você desacelera do exercício, tá? Tem alguns tipos de exercício que dentro da série que você está fazendo, você aumenta os batimentos e diminui. É seguro fazer isso. Se você tem alguma insegurança, a Murani, a respeito de praticar exercícios físicos, medo que o coração tenha algum problema, a gente aconselha que você vá ao cardiologista primeiro, saber se está tudo bem com o seu coração, tá bom? Estando, sim, a prática de exercícios físicos também é muito recomendada para a ansiedade. Tanto que as nossas 15 técnicas não são exatamente 15, são 17. Tem um vídeo lá falando sobre a necessidade, a importância da prática de exercícios físicos regulares e tem também um vídeo explicando sobre os medicamentos, que também são uma ferramenta para controle da ansiedade, tá bom? Lembrando que o medicamento não vai na raiz da ansiedade, tá? Controla sintoma, diminui a incidência de crises e intensidade de crises. Tudo certo aqui, Murani? Deu para entender? Qualquer coisa, pergunta novamente aqui. Próxima terça-feira, no nosso canal do Instagram, galera aqui do Instagram, a gente tem o Você com a Inês e Sandra, às 21h09 da noite, 9 e 9 da noite. E é uma live interativa, onde você pode falar com a gente ao vivo, mandar suas perguntas por escrito, e eventualmente até entrar mesmo numa live com a gente e receber aí uma espécie de consultoria. De vez em quando entram pessoas aqui que já participou, né, com a gente. O José Cardoso, eu sou impaciente, se eu vou comprar alguma coisa, a pessoa demora a me atender, já fico impaciente, o coração começa a acelerar, né? Falta de paciência é sintoma de ansiedade também. O ansioso, como que ele é? Acelerado e ele quer que tudo seja no ritmo dele. Pratique técnicas de ficar no momento presente, José Cardoso, né? Toda essa pressa vai te levar aonde? Né? Se questione sobre isso, faz parte do quadro, mas é possível desacelerar isso. Segunda técnica que a gente ensina é da meditação, né? A meditação ensina também você ficar no seu corpo. Por mais pressa que você esteja, tenha na frente de um balcão onde alguém vai te atender, o seu corpo está paradinho ali, né? Então, é um desafio aprender a ficar presente e desenvolver a paciência. Dizem que a paciência é a mãe das virtudes, viu, José Cardoso? Depois da paciência vem mais um monte de coisa boa aí. A Vera está dizendo, eu tenho medo de praticar exercício porque acho que vou passar mal. Sim, muitas pessoas têm essa crença, né? Eu diria que exercícios físicos fazem a gente passar mal. Comece devagar, fazendo 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Se tiver medo de ter alguma doença, como eu falei aqui para a Murani, vai ao médico primeiro, certifique-se de que o seu coração está ok. Faça exercícios guiados, comece devagar e você vai ver que você só vai colher benefícios disso, ok? Tem que se desafiar, tem que arriscar. Provavelmente tem algum trauma e alguma coisa que faz você pensar dessa maneira, é a crença, tá bom? Programações negativas. Boa tarde, Francisca, tá chegando agora, mas a live vai ficar depois postada tanto aqui no IGTV quanto no Facebook e no YouTube. Próxima sexta-feira, aqui pelo Facebook e pelo nosso canal do Instagram, mais um Chega de Dúvidas como esse, no dia 18 de setembro, às 17h04. Opa, 18 de setembro é hoje, me perdoem. É na sexta que vem, tá, gente? Que agora eu não sei que dia que é, acho que é 24, será? E o tema... Ih, esqueci de colocar o texto. Gente do céu, tô perdida aqui. Sandra, se você estiver por aí e puder me ajudar, eu não alterei aqui o nome da próxima live, tô perdida aqui, mas tudo bem.
A gente sempre coloca um convite ao longo da semana, lá pela quinta-feira sai um convite para a próxima live. Então, daqui a pouquinho a gente já descobre, né, qual que vai ser a próxima live da sexta-feira. Fica ligado, porque a gente sempre chama, porque é importante você estar sabendo antes para você estar com a gente aqui. Coloca um despertador aí para você, né? Coloca um alarmezinho para na sexta-feira às 17h04 você estar aqui com a gente e na terça-feira às 21h09 estar com a gente no nosso na nossa outra live aqui pelo Instagram, que é Você com Inês e Sandra. Muito bem, obrigada José Cardoso, obrigada Vera. Gente, eu vou ficando por aqui, desejando para você um excelente final de semana, descanse, aproveita o final de semana para dar uma olhada lá nas técnicas. Os vídeos são curtos, então vai assistindo um e outro para você saber quando você estiver com alguma questão, qual é a técnica que você vai usar. Pratique isso, porque vai ser muito útil. Além de tudo isso que eu falei aqui, nós temos no nosso site, que é o www.chegademedioansiedade.com.br, uma técnica também chamada Me Faça Dormir Bem. Tem também aqui no Instagram, no Linktree, que é uma técnica para te ajudar a dormir, né? É uma meditaçãozinha guiada de 17 minutos que nós gravamos para você poder dormir melhor. Então não tem desculpa, gente, para controlar a ansiedade e fazer isso rapidamente, não tem desculpa. Se tiver dúvida, chama a gente. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e fiquem com aquele nosso lema, que é o lema meu e da Sandra, que a gente quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona, galera do Facebook também. Bye, bye!